presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acatou um pedido da presidência do PSL e suspendeu as funções partidárias de 12 parlamentares da legenda. A decisão foi publicada na terça-feira em edição extra do Diário da Câmara. Com a suspensão, a bancada do partido, formada por 53 deputados, cai para 41 parlamentares. Foram suspensos de qualquer atividade partidária na Câmara os deputados Aline Sloites, Bilbo Nunes, Carlos Jordi, Caroline de Toni, Daniel Silveira, General Girão, Felipe Barros, Cabo Júnior do Amaral, Hélio Lopes, Márcio Labre, Sanderson e Vitor Hugo. Com a suspensão, os parlamentares ficam afastados do exercício de funções de liderança ou vice-liderança e impedidos de orientar a bancada em nome do partido e de representar a legenda e de participar da escolha de líder da bancada durante o período de desligamento. No dia 3 de dezembro, o PSL confirmou a punição de 18 deputados federais. A punição tinha sido aprovada pela Executiva Nacional do PSL na semana anterior, com base em um parecer do Conselho de Ética da legenda. A medida, contudo, não atinge os deputados que ocupem cargos de presidente ou vice-presidente de comissões permanentes ou temporárias, assim como eventuais vagas no Conselho de Ética. Na decisão, Maia registra que as punições não serão aplicadas aos deputados Alê Silva, Bia Kicis, Carla Zambelli, Cristo Nieto e Eduardo Bolsonaro, devido a uma decisão liminar da Justiça. Com isso, Eduardo Bolsonaro, atual líder do PSL na Câmara, permanece na função. A Constituição Federal diz que é prerrogativa do partido político estabelecer sanções disciplinares em seu estatuto, bem como regular o processo de punição dos seus integrantes por falta disciplinar. No despacho, Maia explica que não compete à Câmara questionar o mérito das sanções, devendo somente averiguar as formalidades do processo disciplinar, bem como os reflexos das punições impostas pelo partido no âmbito da Casa Legislativa. Maia diz ainda que a punição traz consequências não apenas para o parlamentar, mas também para a sigla, como, por exemplo, o cálculo do tempo de fala de liderança, número de requerimentos de destaque de bancadas que podem ser apresentados e o quórum para a escolha do líder. As informações são da Agência Brasil. Assista a discursos de hoje dos parlamentares Caroline de Toni e Carlos Jordi. Boa tarde ao presidente em exercício, deputado Ricardo Barros, relator Paulo Ramos, ao convocado, senhor Marcos Aurélio Carvalho e seu advogado Guilherme Melo Duarte. Boa tarde a todos, deputados e senadores. Bom, mais uma vez fica claro o que se passa nessa CPI. A M4 só está aqui hoje porque trabalhou na campanha do Bolsonaro. E tudo o que eles tinham para dizer, como foi falado pelos principais da oposição aqui, que falaram, deputados, é que prestaram um serviço de forma honesta e devidamente declarado. Nós estamos há 6 meses, prestes a completar 6 meses dessa CPI, e mais uma vez a gente tem uma sessão que não está levando a lugar nenhum. Estamos perdendo aqui nosso tempo, jogando dinheiro público no lixo, com toda essa... tudo que está empregado aqui para constituir uma comissão, até o nosso tempo enquanto deputados, senadores, assessoria, todo mundo que está, até a imprensa aqui também, e isso custa caro para o contribuinte. Enquanto lá fora o Brasil espera por resultados, por trabalho e por prestação de serviços à nação. Vamos falar a verdade, o que a oposição e a esquerda esperavam dessa CPI era para poder botar a mão nas conversas privadas dos seus adversários e desafetos. Inclusive, é o que a gente vê da maior parte dos requerimentos que foram protocolados, que visam meramente violar, inclusive, a privacidade de pessoas idôneas, cujo único pecado teria sido apoiar o presidente Bolsonaro. Inclusive, a prova disso, eu tenho aqui numa estatística que eu pedi para a assessoria levantar, que das 15 reuniões de oitivas que nós tivemos aqui, com base nos requerimentos protocolados, foram apenas 4 oitivas pedidas por quem é a favor do governo e 21 oitivas da oposição.
o que demonstra também a parcialidade da condução dos trabalhos dessa CPI. Por que tanta desproporcionalidade e disparidade? Por que a oposição ouviu 21 pessoas e nós apenas 4, se a gente fez vários requerimentos? Tudo induz aqui. Então, essa CPI parece um daqueles casos clássicos em que a gente tenta usar o aparato estatal para fabricar factoides, para censurar, para controlar as redes, as mídias, para, inclusive, tentar incriminar levianamente adversários políticos, na ânsia por derrubá-los, na ânsia, como temos dito, sessão após sessão, de fazer um terceiro turno da eleição do presidente, porque a oposição não admite que perdeu nas urnas. Mas aqui nós já temos a prova robusta da Polícia Federal, as próprias redes sociais e as empresas que estão aqui se colocando à disposição, porque também querem saber o que se passou. Então, presidente, tenho sugerido para a gente, na reunião que for realizada, para a gente tentar um acordo, para a gente tentar encerrar de uma vez por todas o circo que virou essa CPI. Bom, era isso que eu tinha para começar. E agora eu vou aproveitar, já que, senhor Marco Aurélio Carvalho, o senhor teve que despender o seu tempo para vir até aqui, para ser levianamente acusado de algo que não cometeu, eu vou aproveitar para fazer alguns esclarecimentos, até para tentar fazer com que a verdade reine aqui nessa CPI. O senhor já falou aqui que prestou serviço para o PSL. Não sei se o senhor já falou, mas quem que contratou o serviço em nome do PSL? Foi o Bebiano? Quem que seria a pessoa? Porque você... Ele era o presidente do partido da época, foi o Gustavo Bebiano. Tá. Então, se o senhor puder resumir, quais os serviços que vocês prestaram? Além desse que foi objeto, né, da CPI. Deputada, como eu disse, foram dois escopos que se complementaram, né? O primeiro escopo foi o digital do PSL, toda a organização partidária do PSL no Brasil inteiro, o desenvolvimento de uma rede de voluntários, portal do partido, enfim, o portal de campanha do presidente Jair Bolsonaro, contato com os principais influenciadores, etc. e tal. E o segundo escopo, principalmente mais evidente ali no segundo turno, né? Nós saímos a campanha saiu de 8 segundos para 35 minutos. Então, nós tivemos que ter uma forte produção audiovisual, coisa que não se tinha em função da campanha funcionar muito dentro da internet, dependente muito da internet e dos voluntários durante o primeiro turno. Certo. O senhor trabalhou para outros candidatos na campanha passada? Não. E para resumir, quais os serviços, então, que o senhor contratou da Yacous? Como eu disse... Foi só aquele que foi dessa nota da imprensa, né? Que o senhor confirma a nota, a imprensa, que os senhores falaram... Isso. Em outubro, falando dos R$ 1.680. O conteúdo da mensagem é bem simples. Porque eu utilizei esse documento na eleição. Vai ser disponibilizado para vocês. Ele diz o seguinte: olá, tudo bem? Para você que mantém contato com a equipe do Mais Que Voto, Jair Bolsonaro, através do WhatsApp, por meio do WhatsApp, informamos que o nosso número mudou para continuar recebendo conteúdos oficiais atualizados, salvo o nosso novo número. E aí muitíssimo obrigado pelo seu apoio, porque essas pessoas que receberam já eram, na época, doadores, elas já tinham doado para a campanha. Ou seja, eles deram seus dados voluntariamente para o cadastro. Sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Eu vou perguntar, perguntas até que eu achei que a oposição ia fazer, mas é só para deixar claro a má intenção da oposição e a boa intenção do depoente. E para acabar com essa narrativa contra o presidente. Senhor Marcos, em algum momento foi pedido para o senhor fazer algum tipo de disparo de mensagens contendo fake news por parte de pessoas da campanha do presidente? Deputada, não. Na verdade, mesmo que assim fizessem, nós sairíamos correndo, naturalmente. Vocês também têm essa conduta correta? Não faria parte do nosso escopo. Ok. Mas o senhor se deparou com notícias falsas contra o presidente Bolsonaro durante a campanha, já que o senhor esteve próximo do PSL, da campanha do presidente? Há muitas. Poderia relatar um pouco sobre isso? Eu acho que esse foi um processo, infelizmente, que aconteceu para todos os lados, né?
Só que a diferença é que a gente vive em bolhas diferentes, né? E essa bolha ela é retroalimentada pela nossa própria coexistência. Os amigos que a gente tem, a faculdade que a gente frequentou, as opiniões que a gente tem a respeito do mundo. Então, é natural que se você está de um lado direito, você receba mais informações de críticas do lado esquerdo. É a mesma coisa o contrário. Então, sim, uma série de mensagens nesse sentido. Mas a gente, de verdade, nunca deu importância para isso. Tinha tanto trabalho para fazer que a gente não dava tanto peso a essa questão, não. Ok. Não sei onde é que está o presidente, mas terminei a minha fala. Eu acho que vamos passar para o... Já vamos passar a palavra para o senador, né? Tá. Boa tarde, senhor presidente, demais parlamentares, senhor Marcos Aurélio, senhor advogado Guilherme Melo. Senhores, eu ouvi aqui atentamente algumas das falas dos deputados de oposição acerca desses fatos da eleição, fazendo esses questionamentos. O deputado Rui Falcão disse aqui que é necessário fazer essas convocações, como a convocação dos responsáveis da M4, para que a gente possa combater as milícias digitais, que inclusive a Joyce, ela veio até aqui e afirmou que existe uma milícia digital que está aparelhada pelo Planalto. Gente, pelo amor de Deus, a Joyce tem a mesma credibilidade que o Lula. Joyce não tem credibilidade alguma nessa casa. Joyce, até pouco tempo, era governo, fazia juras de amor ao governo e depois mudou seu discurso totalmente. Muda de lado como se mudasse de camisa. E também o mesmo deputado afirmou que essa CPMI tem o objetivo de estar buscando forma de instrumentalizar a nossa legislação para coibir essas práticas que ocorreram na eleição de 2018, e inibir essas ações nas redes sociais. Vamos traduzir aqui para o português claro. O que eles querem é regulamentação da mídia e das redes sociais. Como está acontecendo agora, por exemplo, em Cuba, como ocorre em todos os países comunistas. Querem acabar com o monopólio do povo de poder utilizar as redes sociais e quebrando com a hegemonia da mídia tradicional. A internet serve como meio de comunicação em que hoje nós democratizamos a eleição através das redes sociais. Hoje, com as redes sociais, o cidadão ele consegue cobrar do político, ele consegue fazer repúdio a determinadas políticas que não agradam e que configuram conflitos com aquilo que o político prometia na sua eleição. Então não há em que se falar que essa CPMI tem esse objetivo de fazer uma regulamentação para coibir fake news. O que eles querem é poder estar novamente com a hegemonia das redes sociais, como eles sempre fizeram. Como sempre fizeram. Inclusive, 2018 não foi a única eleição, não foi uma exclusividade de fake news. Quem não se lembra de 2014, quantas fake news que foram propagadas pelo PT, pelos mavis petistas? Essa é a verdadeira milícia digital. Militância em ambientes virtuais. Inclusive, o próprio deputado Rui Falcão conhece muito bem, já até teve reportagens em que ele falava a respeito dessas milícias, que são as verdadeiras milícias, militantes em ambientes virtuais, pagavam cursos com dinheiro público para disseminar fake news, para atacar adversários. Eu posso citar inúmeros aqui, 2010, 2014. 2014, Aécio, e não tenho amizade alguma, nunca tive afinidade com Aécio Neves, mas ele foi alvo de um verdadeiro ataque pessoal, verdadeiros ataques contra a sua honra, contra a sua família, contra a sua honra, e isso por parte das milícias
do PT, a militância em ambientes virtuais petistas, e eu não estou dizendo algo que é novo, não. Basta procurar, basta dar um Google que vocês vão ver que essa é uma verdade, é uma realidade. Mídia Ninja, a Dilma Bolada. Teve agora recentemente também o escândalo do mensalinho do Twitter. Essas práticas sempre foram recorrentes pelo PT. E agora, como eles perderam a hegemonia nas redes sociais, a direita cresceu, conseguimos eleger um presidente, eles querem partir para a censura. E falou muito bem aqui a deputada Caroline Detoni sobre uma parcialidade que ocorre nessa CPMI. Há uma parcialidade, sim, muito grande. Há uma parcialidade por parte da relatora, que hoje ela não está aqui presente, mas eu falo isso sempre aqui na cara dela, a deputada Lídice da Mata, que ela já faz juízo de valor sobre diversas questões que são apresentadas aqui, até mesmo testemunhas que vêm aqui, ela já aponta como se estivesse cometendo crimes de falso testemunho, como foi o caso do depoente Hans River, que trabalhou na empresa Iacos. Inclusive, ela representou na PGR contra esse indivíduo, como se ele tivesse cometido um crime de falso testemunho, sem que nem ao menos nós pudéssemos apurar o fato, né? Na verdade, essa CPMI, ela serviria para o quê? Para fazermos a apuração, a averiguação e aí sim fazer um juízo de valor. Mas a própria relatora já tem o seu juízo de valor feito antecipadamente sobre tudo isso. E você percebe aqui, como bem trouxe os dados a deputada Caroline Detoni, as convocações, os convites, os depoentes que foram convocados ou convidados aqui, que há uma parcialidade. Do governo, apenas 4 pessoas foram ouvidas, ou seja, nós da base do governo fizemos alguns convites, convocações, e apenas 4 foram aprovadas. Da oposição foram 21. 21. Aí eu ouvi o senador também dizer que não, porque o que a CPMI faz é apurar fatos certos, fatos concretos, e por isso teriam a maioria aqui de convocados, e nós somente 4. Mas, se você for analisar aqui, o que levou à convocação dos responsáveis da M4? A convocação da M4 foi por conta de terem prestado serviço à campanha de Jair Bolsonaro. A campanha de Jair Bolsonaro, peguei aqui junto ao TSE, gastou 650 mil com essa empresa, a empresa AM4. E a campanha do Haddad gastou 4 milhões e 800 e uns quebrados, quase 5 milhões, com a empresa M Romano e Um por Todos. A empresa AM4 está aqui, como convocada, prestando esclarecimentos, sendo ouvida. Mas a empresa M Romano e Um por Todos até agora não. As duas empresas tiveram seus serviços, tiveram contratação de serviços da Iacos. As duas empresas. E as duas empresas, de acordo com matérias que saíram recentemente e também após a eleição, confirmam que essas duas empresas tiveram esse mesmo serviço que está sendo acusado, que está sendo um serviço que está sendo indicado pela oposição, como se tivesse difundido fake news. Aí até o Hans River trouxe aqui uma novidade para nós, que foi que o PT foi um dos que mais utilizou esse serviço da Iacos, e o deputado Rui Falcão também, que alegava que esse era um serviço ilegal. Mas não, ele disse que é um serviço que é legal, só que quando tem fake news, é que esses serviços, eles desrespeitam a legislação eleitoral e até penal. Mas vamos ver. O que embasou toda essa questão de convocação da M4 foram algumas matérias de jornais após a eleição. Tem uma matéria de jornal aqui que fala o seguinte: segundo Marcos Aurélio Carvalho, Vossa Senhoria, um dos donos da empresa AM4,
A M4 tem apenas 20 pessoas trabalhando na campanha. Quem faz a campanha são os milhares de apoiadores voluntários espalhados em todo o Brasil. Os grupos são criados e nutridos organicamente, diz. Ele afirma que a M4 mantém apenas grupos de WhatsApp para denúncias de fake news, lista de transmissão e grupos estaduais chamados comitês de conteúdo. No entanto, a Folha apurou com ex-funcionários e clientes que o serviço da M4 não se restringe a isso. Uma das ferramentas usadas pela campanha de Bolsonaro é a geração de números estrangeiros automaticamente por sites como o TextNow. Procede essa informação? A empresa M4 tem como uma das suas ferramentas de geração de números estrangeiros automaticamente por sites como o TextNow e fez isso para a campanha de Jair Bolsonaro? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.